Glória a Deus. Você pode se sentar aí no seu lugar. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. A cada semana nós temos provado um pouquinho da presença de Deus e de coisas maravilhosas que Ele tem feito e falado aos nossos corações. A gente teve na semana passada a celebração de células, onde nós ouvimos alguns testemunhos. Mas se a gente fosse abrir o culto para testemunho, eu sei que cada um ia ter alguma coisa para falar daquilo que Deus fez nesse ano de 2018. É ou não é verdade? Nós estamos aqui, o Senhor tem nos sustentado, a fidelidade, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, mas nós não estamos vivendo só da misericórdia de Deus, mas estamos vivendo da graça dEle. Temos sido favorecidos em tantas coisas. Eu posso dizer para vocês que o ano de 2018 para mim foi um ano de ouvir muito a Deus. Eu ouvi muito Deus, Deus falou muito comigo, trabalhou no meu caráter, trabalhou em muitas coisas que Ele precisava trabalhar para que a imagem de Jesus fosse mais evidente em mim. E uma das coisas que aconteceu esse ano, e que foi assim, um momento assim, acho que o ápice de tantas dessas coisas que Deus começou a fazer na minha vida, foi o retiro da juventude, o Retiro Next, há algumas semanas atrás. Eu assim, confesso que a primeira semana eu ainda estava meio assim, estava meio voando, né? Sem encostar o pé no chão. Se você perdeu o retiro, você perdeu, tá bom? Mas dentro de 300 dias a gente vai ter outro, né? Em outubro do ano que vem já tem data para você se organizar, e tem muita coisa legal que vai acontecer no ano que vem. Mas a melhor maneira de nós gerarmos expectativa para aquilo que Deus ainda vai fazer é percebermos aquilo que Deus está fazendo hoje. Porque a fidelidade de Deus no hoje é que nos permite lançar as nossas sementes no amanhã, não é verdade? Então, antes só de eu chamar algumas pessoas especiais para a gente testemunhar um pouco do que Deus fez, eu quero que você assista rapidinho um vídeo de uma das primeiras coisas que nós vamos nos envolver no ano que vem como juventude, e você pode participar. É a Deep Conference. A Deep Conference acontece na cidade de Marília, no interior paulista, né, na época do carnaval, que vai ser na primeira semana de março. Então, nesse ano, nós fomos, né, com uma galera, aí, umas 45 pessoas aqui da igreja, e foi assim, tremendo. Quem estava lá no Deep? Tem alguém aí? Levanta sua mão. Foi sobrenatural ou não? Assim, chapação mesmo, né? Então foi muito incrível, e esse ano nós vamos, para o ano que vem, né, nós vamos aumentar as vagas, nós vamos levar 60 pessoas. No nosso grupo de WhatsApp dos interessados, já tem 50. Então, assim, se você não está lá, você precisa logo dar o seu nome, para que você garanta sua vaga. Ainda não estamos recebendo as inscrições, porque a gente ainda está fazendo as cotações dos valores e tal, mas você precisa já deixar o seu nome como um interessado. Dá uma conferida em como foi a Deep Conference de 2018. Sometimes I feel like I done lost it, and I don't even really know the cost yet. But every time feels on my mind, remind myself that I'm free. I know I can't go on my own, you came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me home. Found love better than I've ever known. So now I know that I can say you are exalted above everything on the earth that I've seen. Cause I know that my dreams come alive in the love that you promised to me. I'll keep singing your praise and you know I believe. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. In it for the long ride, even when it felt like it's a long drive, even when it felt like it's a long time. Lord, I know that you were always on time. That's just what you do, that's just how you be, that's just how you lead, that's just how I'm free, that's just how I see you got everything, that's just what I need.
pessoas sobre quem o Espírito Santo tiver controle total serão os avivalistas dessa geração. Onde estão All vocês? this time I thought that what I really wanted was some money or something to fill my bank account. But now I know that all I really wanted was to be yours, 'cause you're the one who turned my life around. Esse país vai mudar. Esse país tem jeito sim. A luz de Jesus brilha em nossos corações. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I could do it on my own, but I'm never alone now. I'm never alone now. Oh, you better believe it. I'm never alone now. Used to think I could do it on my own, but I'm never alone now. Olha o Gustavo lá no fundo. Gente, a Deep Conference é demais. Cerca de 3.000 jovens do país inteiro vão para lá. E são dias intensos de adoração, de comunhão, de muita coisa bacana. Então, se você quer participar, no final do culto, você vem aqui à frente. A gente tem um papel, você vai colocar o seu nome, seu telefone, seu e-mail para a gente entrar em contato com você, e aí você vai estar dentro da nossa lista para receber as informações que nós vamos divulgar, né, de inscrições, de como vai ser o transporte, a alimentação e tudo mais. Tá joia? Mas você já está convidadíssimo, vai ser incrível. Tem muitas coisas que você pode usar, e isso eu quero já falar sobre todo o seu ano de 2019. Tem muita coisa que você pode usar o seu dinheiro, o seu recurso, mas invista naquilo que vai gerar sementes para a eternidade. Invista naquilo que vai gerar sementes para a eternidade. Isso não é só um princípio de boa administração financeira, é de boa administração espiritual do seu dinheiro. Porque o recurso que você, às vezes você fala assim, poxa, não tenho, e às vezes, só tem um pouco, você acaba investindo em outra coisa, mas quando você investe naquilo que tem frutos para a eternidade, aquilo fica marcado e abençoa não só você, como as outras pessoas também. Amém? Amém ou não? Vocês ficaram meio assim. Eu quero convidar aqui à frente para subir os coordenadores da Rede Uni, o Vinícius, a Tássia, o Gui, a G, a Carol. A Marcela não está aqui, infelizmente, para compor o nosso bate-papo aqui, mas essa galera esteve envolvida na... Não foi nada, não. Obrigado, amor. Não, fica aqui mesmo. A gente esteve envolvido na organização, né, e na condução do retiro, né, assim, nas áreas gerais, e esse retiro nasceu no nosso coração, daqui minha Bíblia. Esse retiro nasceu no nosso coração, assim, fazer retiro é uma coisa que a nossa galera sempre gosta, né? A gente sempre sabe que começa o ano e todo mundo já pergunta assim, quando vai ser o retiro, vai ter retiro, não vai ter retiro? E de uma certa forma a gente ficou um tempo sem fazer grandes retiros assim para todo mundo. Esse retiro, ele era para 120 pessoas inicialmente, nós ampliamos para 140 vagas, porque a gente incorporou o pessoal da lista de espera, tinha muita gente na lista de espera, e nós conseguimos, né, fazer esse retiro para esse grupo de pessoas, e no ano que vem, nós já estamos incluindo 80 vagas a mais, né, para o retiro. A gente vai fazer um retiro para 220 pessoas, porque a gente crê que aquilo que Deus vai fazer no nosso ano de 2019 vai ser incomparavelmente melhor ao que Ele fez em 2018. Né? Nós temos um Deus que é superabundante, que faz sempre mais e nos leva a dar passos em fé. Então a gente já está organizando o retiro do ano que vem. Mas esse retiro, o Next, né, como ele aconteceu, ele nasceu no nosso coração de um outro projeto que acabou não acontecendo meio que em cima da hora, né? Nós tínhamos uma outra programação, numa outra data, e essa programação acabou não acontecendo. E aí a gente se reuniu lá em casa, não sei se vocês lembram como foi, né? E a gente sentou lá na mesinha e falou, e agora? O que a gente faz? E aí, não lembro se foi o Vini, falou assim, cara, vamos escolher uma outra data e vamos ampliar o projeto e vamos fazer um retiro para todo mundo. E aí eu falei assim para eles, uma coisa que eu sempre falo, eu sei que quando vocês vestem a camisa, quando vocês compram uma ideia, a coisa acontece. Né? Esse pessoal aqui, gente, você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela excelência deles?
Porque eles representam uma multidão de gente. Cadê os líderes de célula? Onde estão os líderes de célula? Dá um tchau para mim assim, daí. Aplauda essas pessoas também. Gente, pessoal que rala, pessoal que faz acontecer. A gente já tinha feito a nossa festa no meio do ano, né? A nossa festa do amigo, que tinha sido um sucesso também. E eu falei, olha, gente, eu sei que se vocês vestirem a camisa, se a gente decidir que esse retiro vai acontecer, ele acontece. E foi um dos melhores retiros que eu já fui, sinceramente. Já fui bastante em retiro, já fui em muitos retiros. Cada um tem a sua marca, né? Cada um é diferente, pelas suas próprias razões. Mas esse retiro, ele foi muito especial para mim. E eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho, vocês estão livres aí para compartilharem, o que esse retiro significou para vocês. Como que vocês pensaram que seria e como que foi na realidade e quais foram as marcas que ficaram assim no coração de vocês. Eu sei que a Tássia, porque ela já compartilhou comigo, na hora que ela falou assim, cara, você precisa falar isso lá no culto. Mas você pode começar, Tássia, falando. E aí o resto do pessoal também fica livre. Boa noite, gente. Bom, o Next, para mim, ele foi muito impactante, porque foi um dos primeiros assim, retiros que eu senti a presença de Deus em todo momento. Todos os cultos, Deus falou muito comigo. Nos momentos, assim, no quarto, nas conversas, assim, Deus falou muito comigo. Mas teve um momento que foi muito especial, que há muito tempo, assim, várias vezes eu tinha experiências muito grandes e muito boas com Deus. E aí, quando eu estava nessa experiência muito boa com Deus, eu começava a pensar em outras pessoas, eu começava a pensar, e algumas vezes Deus me mostrou até assim, rosto de pessoas que eu conhecia e que não conheciam, às vezes, a caminhada com Cristo, ou que estavam afastadas, e aquilo me dava uma compaixão muito grande, um amor, uma queimação, e eu ficava chorando, e eu ficava pensando e orando, Deus, essa pessoa precisa viver isso, a pessoa precisa te conhecer, essa pessoa precisa voltar para os seus caminhos. E aí, sempre que eu tinha essa experiência, eu me sentia mal, eu me sentia, tipo assim, poxa, eu estou dando o meu momento da minha experiência com Deus para pensar em outras pessoas, para pensar em pessoas para viver tudo isso. E aí, no domingo de manhã, na palavra do Yuri, eu até, na hora que ele foi falando, Deus foi ministrando no meu coração, eu fiquei até meio paralisada, assim, não consegui nem continuar escrevendo, porque foi muito impactante, que ele falou que quando você é amigo de Deus, você ouve isso de Deus. Você ouve que você tem que espalhar as boas novas, que você tem que ter compaixão pelas pessoas, pelas vidas, e querer ir atrás e fazer as pessoas viverem isso. E isso, para mim, foi muito impactante. Eu falei, Deus, obrigada pelo privilégio de poder sentir isso pelas pessoas. E aí eu voltei mais entusiasmada, assim, para pregar, para falar, para fazer as pessoas, de alguma forma, viverem isso e viverem na presença de Deus e sentirem tudo que eu sinto. E, enfim, é isso. Glória a Deus. Boa noite. Que foi muito impactante para mim, né? Eu sempre sou muito ligado na programação, na administração. Então, quando a gente falou, vamos fazer o retiro, eu já ficava pensando, enchendo o saco do Yuri, né? Tipo, vamos fazer, vamos pensar. Só que eu cheguei lá e, na primeira noite, a gente teve um momento que a gente foi para fora, tinha uma fogueira, a gente ficou ao céu, assim. Eu estava orando e olhando para o céu, e de repente Deus falou profundamente comigo. Eu sabia que eu precisava me arrepender de algo, eu sabia que Deus estava me chamando para um arrependimento, mas eu não conseguia entender claramente o que era. E eu estava olhando ali para o céu, e Deus falou claramente para mim que eu precisava me arrepender da minha frieza espiritual. Eu me lembrei, naquele momento, de vários retiros que eu tive, de vários momentos com Deus, em que eu sentia os céus abertos de Deus sobre a minha vida, e que eu vivia o mais profundo do meu relacionamento com Deus. E há muito tempo eu não tinha isso, há muito tempo eu não tinha um relacionamento profundo. E eu ficava preocupado de como as coisas iam funcionar, de como a gente tinha que fazer, de como planejar.
e não vivia a melhor parte, que era o relacionamento com Deus. E a partir daquela sexta-noite, daquele momento, eu falei, esse retiro, o que eu quero, e não só nesse retiro, mas para todos os dias da minha vida, é viver a presença de Deus no meu coração e no mais profundo daquilo que Deus tem para mim, e ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, onde a minha vida seja vivada não só em retiros, mas que todos os dias eu tenho esse relacionamento e essa experiência profunda com Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem já está animado para o Next? Cara, esse retiro foi muito legal. Fazia um tempo já que a gente não tinha retiro aqui como Ministério de Juventude. Um tempo não, 2 anos. Mas eu vou falar 2 coisas que me marcaram muito. A primeira é que eu não sei se o sono é uma questão de maturidade, mas eu lembro que em vários retiros que eu ia, eu sentia muito sono, principalmente nos cultos da manhã. Às vezes você extrapolava a noite, ia dormir tarde, e chegava no outro dia, o pessoal gostava de usar óculos escuros, né? Teve que até entrar nas regras de retiro, que é proibido usar óculos escuros no culto. E eu lembro que eu não dormia, mas eu sempre lutava muito contra o sono. E nesse retiro eu falei assim, cara, se quando eu era mais novo, e eu ainda sou novo, já era ruim, imagina agora, porque a gente, na sexta-feira, trabalhei normal até 6 horas, saí do trabalho correndo, passei aqui na igreja, peguei bateria, carreguei um monte de coisa, fomos para o retiro, e aí, no pique, já toquei à noite e tal, vamos. Daí chegou no sábado à noite, a gente teve a nossa Netflix Party, que foi muito legal, muito divertido. E aí eu falei, puxa vida, cara, amanhã vamos acordar moído, né? E eu não sei, eu fui dormir, já era 3h30 da manhã, e eu sei que teve gente que foi mais tarde ainda. Só que chegou no outro dia, estava tudo tão bom, assim, Deus estava falando de uma maneira tão clara com todo mundo, que eu não senti nenhuma vontade de dormir, cara. Isso foi muito legal, sério. Eu estava vidrado assim, na palavra de domingo de manhã, que geralmente o pessoal acha que é o culto mais chato do retiro, mas eu estava vidrado, sim, e o Yuri estava compartilhando o que Deus estava falando com ele, e eu lembro de eu estar assim, querendo beber mesmo. Isso foi muito legal. E uma das coisas que eu lembro assim, do retiro também é porque no sábado à noite eu falei sobre expectativas, e geralmente quando a gente está em um evento, a gente gera expectativas. Inclusive, você viu o vídeo do Dib, talvez isso tenha gerado uma expectativa no seu coração. Isso é totalmente normal. E talvez por estar 2 anos sem retiro, a gente foi para lá com uma expectativa de, puxa, esse retiro vai ser massa. Mas o que Deus tem falado comigo ultimamente é que quando você faz de Jesus o seu ponto de partida de qualquer tipo de planos, de qualquer tipo de expectativa, na verdade você já chegou no ponto final. Então, quando a gente tem Jesus como a nossa maior expectativa, quando a gente tem Jesus como a nossa meta, como o nosso plano para o próximo ano, é Jesus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero ser mais parecido com Ele. Quando isso é a expectativa do seu coração, você já está chegando no ponto final. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante. Amém? Boa noite, gente. O que mais me impactou foi no primeiro dia. A gente já chegou assim, meu Deus, o Yuri entregou para a gente uma... Gê, só um pouquinho. Uma salva de palmas para esse servo que veio trazer... Ninguém pediu para ele fazer isso, gente. Ele viu a necessidade e respondeu. É desse jeito, cara. Continua. Perdi. Assim, o Yuri deu uma carta para cada um dos retirantes e era uma carta de desistência. Você podia assinar no final se você quisesse, mas era uma carta afirmando de que você rejeitava tudo que Jesus teria feito por você e que você ia viver a sua vida do jeito que você queria e tudo mais. E foi me dando uma aflição aquela carta na minha mão enquanto ele falava. E até então ele tinha falado que se você concordasse com isso, você assinaria, né? Mas depois ele levou a gente lá para fora e quem não quisesse tomar essa verdade para você era para queimar a carta. Só que
eu fiquei tão angustiada com aquela carta na minha mão que eu não esperei nem queimar. Eu rasguei ele inteiro. Ele estava falando e eu estava rasgando a carta, porque me deu uma aflição. E pensando nisso, depois eu fiquei pensando que pode ter sido pelo menos um pouquinho do que Jesus sentiu quando estava com todos os nossos pecados sobre ele e que Deus o abandonou, né? Porque imagina só o que é viver sem Deus. Deve ser terrível. E a gente foi lá queimar essa carta, e ele também falou dos barcos que a gente tem que queimar. E Deus falou muito ao meu coração que o barco que eu tinha que queimar era o fracasso. Nós passamos por muita dificuldade na nossa coordenação, que era uma rede, esse ano. E às vezes a gente abraça o fracasso, sabe? E não deixa ele para lá. E se eu não queimasse o fracasso, eu não ia poder dar o novo passo. Então, o next não ia vir nunca. Então, foi muito forte para mim, assim. E naquele dia eu decidi queimar o meu barco do fracasso e virar uma nova página, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas a partir disso, e que vocês recebam essa palavra. Só isso. Fortíssimo, fortíssimo. Bom, eu assino embaixo em tudo que eles falaram. Deus me surpreendeu também nesse retiro. E foi o melhor retiro da minha vida. Como Yuri, fui em vários retiros, né? Me converti aos 14 anos de idade e a minha expectativa era chegar ao carnaval. Minha igreja costumava fazer retiro no período de carnaval, quando vai ser inclusive o DIP. E aí eu me programava para ir e tudo mais, mas eu confesso que eu lembro da gente orando, né, por esse retiro, e a gente tinha recém saído do Arte e Vida desse ano, e a gente estava muito impactado ainda com tudo que Deus derramou no Congresso Arte e Vida. E eu lembro da gente se reunir para orar, e alguns deles oraram assim: Senhor, derrama a Tua presença como o Senhor fez no Arte e Vida. E aí no meu coração eu ficava: Deus, derrama mais, Senhor, bem mais, bem mais, bem mais. E aí foi exatamente o que aconteceu. No primeiro dia de retiro, eu precisei ficar com a Clara, o Yuri foi para a chácara, e no sábado, quando eu cheguei, é impressionante, né? Não tô querendo criar aqui algo místico nem nada, mas eu cheguei na chácara, eu percebi que existia um ambiente espiritual diferente. Algo estava ali, como se a gente tivesse programado o retiro para começar na sexta-feira, e na quinta-feira o Espírito Santo chegou com a malinha dele: nesse quarto aqui que eu vou ficar. E ele já estava naquele lugar, né? E no sábado percebi aquele ambiente tão gostoso, tão bom. Até perguntei para alguns deles e para o Yuri: tá tudo bem? Ninguém brigou não, né? Teve barraco aqui não, né? Tá tudo certo. Tem colchão para todo mundo, que é o que a gente se preocupa, como o Vinícius disse, né? A gente é muito ligado na logística, então todo mundo comeu, aquelas perguntas assim. E quando foi no culto de sábado à noite, foi no culto de sábado que Deus te deu aquela palavra, né, do Rei da Glória. O pessoal estava ministrando louvor, o guia já havia pregado, e eu comecei a ouvir uma voz de homem, né, proclamando algo, declarando algo, e eu nem imaginei que era o Yuri que estava falando. Eu até falei para ele, a voz dele mudou completamente, era o próprio Deus, era algo que o Espírito Santo tocou nas cordas vocais dele, que alterou até a voz dele. Né? E eu falei para ele, eu como esposa posso dizer que não era você. E aí eu abri o olho, vi que era ele que estava sendo usado por Deus, e falava muito sobre o Rei da Glória, que o Rei da Glória entrava naquele lugar, que as portas se abriam para que o Rei da Glória entrasse. E foi, gente, assim, realmente um ambiente de céu. Eu não digo nem que era... A presença de Deus estava ali, era um ambiente de céu. Era algo que a gente não, como o Gui compartilhou, a gente não sentia outras coisas. Fome, sono, preocupações. A gente precisava estar ali.
A gente sentia que aquele lugar estava tão cheio da presença de Deus que encostava na gente, esbarrava na gente, sabe? E ali a gente foi ouvindo aquela palavra, recebendo aquela palavra. Alguns irmãos tiveram até experiências de revestimento espiritual, não conseguiram ficar de pé, como a gente diz, né? E foi, assim, tremendo. E eu creio, queridos, já finalizando a minha fala aqui, que realmente Deus quer derramar o avivamento sobre cada um de nós, né? Sobre a sua vida. E Deus tem algo para essa geração. Deus tem algo para você, como jovem adolescente, jovem casado, jovem solteiro. E ali naquele retiro, é como se o Espírito Santo estivesse falando assim, olha, eu estou aqui com esse grupo de pessoas, é isso que eu quero dizer hoje, é isso que eu quero deixar aqui registrado para vocês. Mas, ao mesmo tempo, existe uma geração e existem representantes dessa geração que não estão aqui por N razões, mas que eu também quero alcançar da mesma forma e fazer a mesma coisa e muito mais. Então, que o nosso desejo, enquanto liderança, é que todo o nosso culto de sábado seja um next. Amém. Que você venha, não para falar assim, quero ver quem vai cantar hoje. É fulano, eu gosto de fulano. Quero ver quem vai pregar hoje. Mudou agora a ceia depois da palavra. Não, para você vir, o desejo de Deus, e o nosso desejo é que você venha assim, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso de experiência nova com Deus. Eu preciso beber dessa fonte. Eu preciso ser revestido a ponto de não conseguir ficar de pé. Então, eu posso dizer que realmente a gente voltou do retiro já pensando no próximo, porque a gente anseia por muito, muito mais de Deus na nossa geração. E quando a gente topa fazer um retiro, a gente já começa com uma conta para pagar, né? Então, assim, é bastante cansativo, assim, o tempo que antecede o retiro, porque são muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Se você já organizou algum evento, você sabe do que a gente está falando. E aí, um retiro ele é muito legal, assim, da gente estar com as pessoas, né? É muito bacana quando é organizado, acontece tudo da maneira como tem que acontecer, mas o diferencial é a presença de Deus, é o que paga tudo. É o que vale todo o esforço. Quando a gente fala assim, vamos fazer um culto, ou vamos fazer um retiro, a gente só faz isso porque a gente quer Deus. E o que paga o retiro, o que faz a gente terminar e falar assim, puxa, aconteceu, fluiu, é quando a presença de Deus se manifesta, que foi o que aconteceu lá. E assim, a gente correu muito nos dias, né, que antecederam o retiro. Eu lembro de alguns dias que eu ia almoçar às 7h, né, que eu ficava assim, direto, e correndo atrás de um monte de coisa. E a gente dividiu algumas funções, né? Eu não sei se deu alguma coisa errado, assim, ou que vocês tiveram que correr de última hora e ver, mas, assim, isso tudo ia só assim, confirmando no nosso coração de que havia também um levante das trevas contra aqueles dias, porque algo de Deus ia ser liberado ali naqueles dias, né? Então, eu lembro que a gente fez o kit, né? Para os retirantes, então tinha lá um bloquinho, um copo e a sacolinha e tal, e tudo pensado com muito carinho. E aí eu lembro que quando a gente pedia algum material, aí os caras demoravam para responder, demoravam para mandar o orçamento, aí mandavam sem nota, aí tinha que voltar, aí vinha no tamanho errado, aí eu, Jesus amado, me ajuda, eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso me dedicar mais a outras coisas, não posso ficar tão perdido nessas atividades, né? E aí eu lembro que eu tentei assim, deixar tudo muito pronto, assim, com bastante antecedência, e nisso foi um sucesso, né? Porque tudo aconteceu. Eu lembro que no dia anterior, a gente teve um problema com o som, né? O pessoal nem ficou sabendo, mas no dia anterior o pessoal, né, que a gente contratou, né, a empresa, foi lá, montou o som e deram um feedback para a gente. Olha, montamos o som lá, está tudo maravilhoso. Aí depois que a gente foi ver as fotos, recebemos a notícia que eles tinham montado o som todo no refeitório. Não era no lugar de culto. E a gente, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí corremos atrás, conseguimos pessoas, e eles voltaram lá, atenderam o nosso pedido e remontaram tudo. Mas, nesse período de preparação,
num dos dias que eu estava orando e pedindo discernimento do que Deus queria que eu ministrasse, e foi aí que Deus me deu a palavra, principalmente no domingo de manhã, que eu ia falar outra coisa no domingo de manhã, na minha cabeça. Mas na semana do retiro, Deus foi mudando. Foi aquilo que eu mandei para o Vini, para o Gui, para a Marcela, para as pessoas que iam estar compartilhando palavras, né? E foi uma anotação antiga que eu encontrei no meio dos livros que eu estava pesquisando, de uma aula que eu tive no seminário. E nessa aula, o pastor Gustavo Bessa, ele citou o John Wesley. E ele falou assim, olha, uma coisa que John Wesley falou que nunca deve sair do nosso coração como pregadores. Você sempre deve pregar como se fosse o seu último sermão. Como se você fosse morrer logo depois do sermão. Imagina, você precisa falar com intensidade, com paixão, porque é a última vez que você vai pregar. E você deve pregar não só como um moribundo, como um homem que está à beira da morte, mas sabendo que essas pessoas pode ser o último sermão que elas vão ouvir. Então eu prego como um moribundo a moribundos. Eu prego como um homem que está prestes a morrer, a homens e mulheres que estão prestes a morrer. Então você precisa ouvir tudo essa noite. E precisa ser intenso, e precisa ser cheio de paixão, e precisa ser cheio de unção. Eu não posso negociar o meu último sermão. E eu não posso falar abobrinhas se esse é o último sermão que você vai ouvir. Então isso queimou no meu coração. E aí eu ministrei isso para os meninos. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vini, e depois você, Gui, um pouquinho do que você falou lá na sua pregação. Um resumo, ou aquilo que mais te deu a certeza que era aquilo que você precisava falar. A gente tem conversado bastante nos nossos TADEs da liderança, de coordenação, sobre aquilo que Deus quer para a gente como juventude, aquilo que Deus quer para a gente como uma próxima geração que vai influenciar não só a nossa igreja, mas a nossa sociedade como um todo. E enquanto eu ia orando para Deus, o que Ele queria falar com a gente, refletindo sobre esse tema, Deus me levou a um texto em Ezequiel que fala de diversos níveis que a gente pode se comprometer e se entregar na presença de Deus, do rio de Deus, e que quanto mais profundo a gente pode ir naquele rio de Deus. E Ele foi falando comigo que existem níveis sim que a gente pode se comprometer, e muitas vezes a gente está comprometido no mais profundo, até os ombros, mas ainda falta um pouco para a gente se entregar e ir para as águas mais profundas, e aquele nível onde a gente já não tem mais nenhum contato com a terra e a gente depende só do rio passando sobre as nossas vidas. A gente ministrou aquilo na manhã do sábado, e depois eu fui entendendo que além de quando o rio passa sobre a nossa vida e a gente mergulha nesse mais profundo, Deus nos usa para ser esse rio de águas vivas na vida de outras pessoas. E por onde esse rio passa, há transformação, há avivamento, né? E eu estava ouvindo no vídeo do Deep, né, o pastor falando que quando uma geração ela se compromete, ela se entrega totalmente a Deus, aí estão os verdadeiros avivalistas. E eu fui entendendo isso, que quando a gente for no rio mais profundo de Deus, der o passo adiante, se entregar, a gente vai voltar cheio desse rio e vai avivar a nossa geração. Não só a gente vai ser cheio do Espírito de Deus, mas a gente vai transbordar esse rio para a vida de outras pessoas. Bom, na semana anterior ao retiro, eu não estava conseguindo ainda entender para onde Deus queria me levar. Eu estava com uma palavra sobre a relevância da igreja, e eu estava pensando em falar na relevância de uma juventude onde ela atua, mas também estava com a questão da expectativa no meu coração, inclusive da minha expectativa em relação ao retiro. E naquela semana eu lembrei de uma história que não é uma história que a gente ouve muito, que é a história lá de Simeão, quando ele era um homem justo, íntegro, honesto. Ele era amigo do Espírito Santo. Ele teve uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria até que ele conhecesse a Jesus, o Messias. E para mim, aquela história é linda, assim, é um trecho pequeno na Bíblia, não é nem um capítulo inteiro que fala sobre ele, mas é incrível para mim como que a pessoa de Jesus muda a vida de qualquer um. A pessoa de Jesus muda a vida de qualquer um. Mudou a minha,
mudou da minha família, mudou de pessoas que eu conheço. E não há limites para até onde esse amor pode chegar. E falei, cara, as nossas expectativas não podem estar nas coisas que as nossas mãos constroem. E o retiro é uma dessas coisas. Os eventos são essas coisas e a nossa expectativa não pode estar nisso. E essa passagem é muito interessante porque Simeão, quando ele vê Jesus, era um bebê, ele fala, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E o desejo do meu coração é que toda vez que eu encontre com Jesus pessoalmente, no meu dia a dia, é que como se aquilo ali bastasse para a minha vida e nada mais. Que cada encontro meu com Jesus, que cada encontro nosso com Jesus, seja o suficiente para a gente olhar e falar, agora eu posso morrer, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. E é claro que às vezes fala, mas eu quero falar de Jesus para outras pessoas. Amém. E que a gente fale disso enquanto a gente viver. Mas que a nossa satisfação esteja no simples encontro com Jesus e não nas coisas que as nossas mãos podem fazer ou até mesmo nas coisas que Ele faz. E é incrível, e eu falei também depois da história de Filipe e de Natanael, que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e ele estava se referindo a Jesus, falando que Jesus, será que Jesus é bom mesmo? Será que Jesus é esse tal do Messias? Quando ele encontra com Jesus e Jesus dá uma revelação a ele sobre quem ele é, sobre o que ele está fazendo, naquele momento ele reconhece que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, ele é o Rei de Israel e o Rei sobre todos nós. Então, isso me marcou muito, porque as nossas expectativas, independente de como elas estão, independente de como está o seu coração, se você veio para esse culto querendo por mais, ou se você veio para esse culto apenas para falar para sua mãe que você estava na igreja, ou se você veio no seu culto só porque isso já se tornou uma rotina da sua agenda, está lá marcado sábado à noite ir na igreja. Não importa qual é a expectativa do nosso coração, Jesus pode superar isso. E para mim, quando eu penso nisso, quando eu penso, Jesus, hoje eu acordei e eu estou muito feliz. Que bom, vamos ser mais felizes ainda. Jesus, hoje eu acordei e eu não tenho esperança para que o meu dia seja bom, eu acho que vai dar tudo errado. E ele fala, não filho, está tudo bem. Vem encontrar comigo que eu vou te mostrar o que é viver de verdade. Então, Deus falou muito isso no meu coração e eu quis compartilhar isso com o pessoal lá do Retiro e hoje com vocês. Dá para perceber, assim, e as meninas estão livres também para comentar, viu, gente? Pode se intrometer, tranquilamente. Como que as palavras que a gente ministrou, elas nasceram muito do que Deus queria falar conosco, né? É sempre assim. É que nem a mulher samaritana. Jesus fala, você precisa beber de uma água nova que vai matar a sua sede, e então do seu interior fluirão rios de água viva. Então primeiro você bebe da água, depois você vira uma fonte dela. Então, esse lance da expectativa, sem dúvida, Gui, juntando com aquilo que a G falou, era uma ministração muito forte de vocês, de Deus sobre vocês como casal, como líderes, né? De queimar o barco do fracasso e de gerar novas expectativas, né? Como é que... E quando você falou de Simeão, essa palavra, ela me impactou tanto. Eu parei e falei assim, cara, que incrível, né? Porque eu não sabia dessa palavra e tinha tudo a ver, né? Aquilo que a gente estava ministrando. Porque Simeão, ele era um homem que... Olha só que engraçado, né? O cara era bitolado, ele não queria morrer antes de ver o Messias. Ele é crente, esse cara é crente mesmo, porque enquanto tem um monte de gente fazendo milhares de outros pedidos a Deus, ele queria ver o Salvador. Que expectativa! Eu quero ver, eu quero que meus olhos vejam a salvação de Israel, né? E não só isso me chamou a atenção, como que esse desejo que ele tinha era um desejo pela restauração de todo o povo. Eu posso ter uma expectativa pessoal. Ah, Deus, eu quero esse novo ano, nós queremos, como casal, como família, nós estamos orando por um filho.
ou eu quero um novo emprego. É uma expectativa. Ela pode ser uma expectativa que Deus coloca no teu coração. Ou esse ano eu vou passar no concurso. Esse ano eu vou vender a casa, em nome de Jesus. Esse ano eu vou namorar, em nome de Jesus. Então, são expectativas que elas dizem respeito a você. Você pode ter expectativas espirituais. Senhor, esse ano eu vou te conhecer mais. Senhor, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. São expectativas diferentes, são espirituais, mas elas continuam sendo centradas na pessoa, em você. Simeão, ele falou assim, eu quero ver o Senhor trazer salvação para Israel. Eu quero ver o Salvador, mas eu sei que se eu vir o Salvador é porque outros o verão. Não é um negócio meu. E Natanael falou isso também. Quando ele reconhece que Jesus é Jesus, ele fala, tu és o rei de Israel. Então ele entende que o encontro com Deus, ele promove uma ação expansiva para as pessoas ao redor, não somente no pessoal. E toda vez que você reconhece que Jesus é quem ele é, mas se você olha para um pecador e não consegue ter compaixão dele, quer dizer que você tem que abrir um pouquinho mais seus olhos e ter um pouquinho mais de encontro com Jesus, porque ele não quer mudar só a sua perspectiva e a sua expectativa de vida. Ele quer fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor também. Então, para mim, isso chama a atenção que o meu 2019 tem que ter uma expectativa que abençoe as pessoas. Eu quero ter expectativas que Deus fale comigo, mas a minha expectativa é que Deus fale comigo aqui junto com vocês. Eu vou gerar expectativa para você também. E eu espero que você gere expectativa para mim e para a pessoa que está do seu lado. Que você gere expectativa que a tua célula vai ser uma bênção. Que a sua liderança vai fluir porque vai abençoar outras pessoas. Não é uma expectativa só daquilo que Deus vai fazer em você, mas através de você e para nós como um todo, né? Nós sonhamos melhor quando nós sonhamos juntos. Nós adoramos melhor quando adoramos juntos, jejuamos melhor quando jejuamos juntos, trabalhamos melhor quando trabalhamos juntos, e temos melhores expectativas quando esperamos juntos, né? Então isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, assim. E tem alguém que quer comentar mais alguma coisa aí dessas palavras? Pode falar, gente, fica à vontade. Amor, você me conhece melhor do que todo mundo, e você sabe como que nesse ano nós tivemos muitas lutas, né? Muitas lutas, porque muitas vezes a gente se sente como Moisés, né? O trabalho de Moisés era, naquele período da história, ele era muito mais de ouvir a Deus, de receber uma mensagem de Deus e levar para as pessoas, mas a gente anda quando a nuvem anda, a gente anda quando a torre, né, de fogo, ela anda. E esse ano foi um ano assim, de muita sala de escuta para nós, de levarmos muitas coisas para Deus. Falar, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor espera de nós? E quando a gente estava lá no retiro, sabe quando você sente, e foi engraçado que Deus me deu um sonho, anteontem, e eu não tinha me ligado disso, até compartilhei, eu anotei o sonho, eu costumo escrever alguns sonhos, quando eu tenho sonhos espirituais, para eu não me esquecer. E eu tive um sonho, há 2 dias atrás, que estava assim um caos, eu estava no meio assim, de uma guerra civil, tinha muitos detalhes, assim, mas era em Campo Grande, eu lembro dos lugares, lembro da Magazine Luiza aqui, da 13, sendo saqueada pelas pessoas, e barricadas nas ruas, e pneu pegando fogo, e as pessoas assim, uma tirando a vida das outras, e elas estavam assim, meio que alucinadas, assim, sabe, e tal, e eu lembro que eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que é isso, né, e vinham algumas pessoas para me matar, para nos matar. Eu lembro de ver a Marcela no sonho. E eu falei, Marcela, o que está acontecendo? E ela, pastor, vamos correr e tal. E as pessoas vinham para cima da gente. E aí a gente corria e as pessoas atiravam na gente e a gente ia morrendo, sangrando pelo caminho. Eu chegava numa escada que a gente tentava arranjar abrigo e aí encontrava uma pessoa ali que terminava de matar a gente. E essa era a primeira cena do sonho. E aí,
depois, sabe quando rebobina e você aparece no começo da cena de novo, sabendo do que vai acontecer? Aí eu me vi no mesmo lugar, aí eu sabia que eu ia descer a escada, eu ia encontrar a Marcela, eu ia encontrar pessoas que iam tentar nos matar, e era como se eu tivesse a chance de reviver aquilo ali. E aí eu desci as escadas e me escondendo, tá? Encontrei a Marcela, ela falou a mesma coisa, e aí eu tipo assim, eu já sei como que essa história vai acabar, então tem que fazer alguma coisa diferente, né? Vou tentar alguma outra coisa. E aí quando eu lembro de uma menina vir ao nosso encontro, e ela estava assim, muito louca, assim, muito alucinada, ela estava com o cabelo assim, né, parecendo a Clara quando acorda, né, assim, e aí ela veio assim, raivosa, irada, olhando para mim, e aí eu corri em direção a ela, em vez de correr dela, como eu corri na primeira cena, eu corri em direção a ela, e eu comecei a orar, e eu comecei a expulsar um demônio dela. E eu comecei a falar assim, em nome de Jesus, sai dela, ela não pertence a você, que o sangue de Jesus cubra a vida dela e tal, e comece a recuar, eu não te dou autoridade para você tocar na minha vida, ou tocar nessas pessoas, comece a recuar. E eu comecei a orar, e assim, na primeira cena, eu não tinha tido discernimento que aquilo era espiritual, eu achei que era uma guerra só. E essa menina começou a parar. E aí parece que ela foi voltando ao normal, assim. E aí ela foi piscando o olho, como se ela estivesse despertando de um transe. E aí ela, nossa, pastor, o que aconteceu e tal? E aí na hora já veio um outro menino. E aí e era engraçado que a pele dele era avermelhada, assim. Ele era meio vermelho, era meio tipo um Hellboy. E aí e nós começamos a orar por ele, com a mesma autoridade, dizendo, aqui não. Em nome de Jesus, ele é liberto e tal, e começamos a orar, e aí ele também, a pele dele foi voltando ao normal, e ele foi acalmando, ele suava muito, aí foi voltando assim, como se ele despertasse, e aí eu chamei eles dois, aquele menino e aquela menina que tinham sido libertos, junto com a Marcela, e eu falei assim, repete essa oração comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí eles repetiam. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou um filho amado de Deus, lavado pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo. E aí eles repetiram. E isso nos deu uma força. E aí eles começaram a ir atrás das outras pessoas que estavam matando os outros também, e começaram a orar com essa mesma autoridade, e as pessoas foram sendo libertas. Aí chegou um menino, do mesmo jeito que aquele outro tinha uma pele meio avermelhada, esse outro tinha uma pele esverdeada, e tinha vários espinhos que saíam das costas, e da pele toda dele, né? Parecia um X-Men. E ele chegou, e esse menino e essa menina que tinham acabado de ser libertos, se juntaram a mim, a gente impôs as mãos sobre ele, nós começamos a orar e a repreender, e esse menino, os espinhos foram baixando, e a pele dele foi voltando ao tom normal, e ele também foi liberto. E aí eles falaram assim, repete essa oração comigo, aí começaram a repetir a oração que eu tinha feito com eles, né? E aí foi muito legal, assim, a gente teve aquela sensação de vitória, ainda no meio do tiroteio, e nós voltamos para a mesma escada, para aquele mesmo abrigo, e quem a gente encontrava, a gente ia orando, e as pessoas iam sendo libertas. E aí eu acordei. Aí eram umas 6 da manhã, mais ou menos, eu fui para a cozinha, peguei o iPad, comecei a escrever, e pedi que Deus me desse discernimento sobre esse sonho, né? E quando eu estava orando por hoje, Deus falou, lembra do seu sonho? Você tem a oportunidade de viver uma nova cena agora. Rebobina o filme. Você, talvez até agora, tenha vivido a primeira cena, onde você vê a luta e você tenta arranjar alguma maneira humana de se esquivar ou de livrar as pessoas e tal, só que o resultado disso, no final, é que você acaba alvejado e as pessoas também. E você fica buscando refúgio, Agora está na hora de você reviver a cena. Começa do zero. E em vez de você correr da luta, você corre para a luta. Cheio de autoridade, cheio de ousadia. Impõe as mãos sem medo. Declare a palavra de Jesus sem medo. Declare a presença do Espírito Santo sem medo. E você vai ver que aquilo que trazia medo, trazia confusão, trazia dificuldade antes, vai começar a ser desfeito diante dos seus olhos. Então essa foi a interpretação que eu tive desse sonho, que depois desse retiro, Deus está nos dando a oportunidade, a nós que estamos aqui nesse lugar, de reescrevermos uma história, de voltarmos dos lugares do fracasso
E agora, com autoridade, impormos as mãos na autoridade do Espírito Santo e dizermos aquilo que é realidade para Deus. Né? Então, até o nome, né, next, né, aquilo que vem próximo, aquilo que vem depois, é o próximo nível, nós falamos bastante disso, eu acho que tem a ver com níveis de maior autoridade, de maior coragem, e da gente voltar em alguns lugares onde a gente já foi baleado e agora a gente vai voltar para curar. Né? E tudo isso vai juntando. Né? Nessa semana, os líderes da rede receberam um recadinho meu, de uma palavra que Deus me deu enquanto eu orava também. E está lá no capítulo 61 do livro de Isaías. Isaías 61 diz assim, o versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e de dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do